Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com Conteúdo. Gente, eu quero agradecer aqui, já na chegada do Boteco, Soldado Frei, Fabiano Frei. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui no Boteco. Obrigado, Cunhasco, pelo convite. Estúdio muito bonito. Eu, em outra oportunidade, estive aqui na emissora e quando entrei aqui, me chamou muita atenção essa estrutura de vocês aqui. Muito, muito bonito mesmo. Legal, obrigado, cara. Obrigado. Aliás, trouxe um presente. Cara, eu tô gostando. Os últimos botecos, o pessoal tá dele trazer presente. Eu acho que, sei lá, será que a gente tá ficando bom mesmo? O que você trouxe pra nós aí, Frei? Bom, o Cunhasco trouxe um mimo, como diz, né? Que show, uma cara. gamelinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Segura agora. Aqui é a nossa lancha de churrasco. Exato. Isso. E aquela carne suculenta, né? Nossa senhora, cara. A madeira muito bonita, né? A madeirinha. A coloração dela é assim mesmo, a cor da madeira. É cor natural. Natural. Cara. E eu percebo que ela tá bem lisinha e que tem tratamento nisso aqui? Isso, a gente faz um trabalho todo de lixa e vai, cada vez mais o grão da lixa vai afinando e até um ponto de polimento, né? Polida. Cara, olha, impressionante. Impressionante. Para quem está nos ouvindo no rádio também, Frei, que é o podcast disponível sempre na Costa Oeste FM 106.5, quando eu falei lisinha, gente, eu estava me referindo à gamela. Sabe aquele suporte no churrasco para a gente colocar a carne? É isso. O Soldado Frei trouxe de presente para a gente. O Frei que é um artista. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele e é realmente fantástico. Faz cada entalhado em madeira, né? Cara, é um hobby teu ou tá virando profissão? Isso é um hobby, Cunhasco, assim, gente... Quer tomar o quê? Eu vou aceitar um suco. Pedir um suco. Vamos de laranja. Laranja pode deixar aqui. É um hobby e, de certa forma, uma distração, um desenvolvimento pessoal, emocional, mas que também, em alguns momentos, eu consigo agregar valor e vender algumas peças, né? Cara, que é muito massa o que tu faz, cara. É legal, obrigado. Mas o legal mesmo é quando eu consigo presentear um amigo. Parece que fica... E cada peça que eu produzo, eu costumo dizer assim, eu mentalizo a pessoa, eu mentalizo para quem será. E as peças são únicas. A semana passada foi bastante corrida, depois que nós conversamos a respeito de hoje, né? Não tive tempo de fazer nada mais elaborado e hoje, então, consegui produzir rapidamente uma peça, mas, modéstia à parte, ficou bonita mesmo. Cara, que fenômeno. Então tá, gente, estamos recebendo aqui o soldado Fabiano Frei, a gente já vai continuar esse bate-papo. Antes, eu quero destacar aqui os nossos parceiros, destacar em especial o Grupo Variani. Aliás, eu quero dizer que a gente fez o primeiro boteco na Variani Restaurante e Choperia, gente, um espetáculo para você curtir. Mas olha, também do Grupo Variani tem a Cantina Amit, um lugar que você vai curtir demais. Além de massas, você vai aproveitar o almoço. Sexta-feira sempre tem um almoço temático, dependendo da origem, pode ser árabe, pode ser alemão, enfim, italiano. É uma coisa inacreditável que eles fazem. Também tem o Chapas Grill, diferenciado no quesito de pizza, além de o almoço, gente, é fantástico no Chapas Grill. E olha, e claro, Variani Restaurante e Churrascaria, que é um show de carnes realmente, gente. Não perde na oportunidade que você tem. Gente, recebendo o soldado Frei, e a gente vai falar um pouquinho do trabalho dele, da profissão, e também eu quero fazer um agradecimento especial antes ao nosso novo parceiro, dizer sejam bem-vindos, Burger House. A partir de agora, Burger House também com a gente, Burger House aqui de São Miguel do Iguaçu, com a gente no Boteco com Conteúdo, fazendo parte desse timaço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Logo, logo a gente vai estar lá no Burger House mostrando. Já tive oportunidade várias vezes de jantar por lá, aquele hambúrguer. É um conceito diferente, muito sabor. E assim, chopp gelado, top também.
é um lugar incrível, incrível também aqui em São Miguel do Iguaçu, tá? Burger House é o nosso novo parceiro. Em breve a gente vai estar trazendo mais detalhes. Bom, a gente está recebendo o soldado Frei, Fabiano Frei. Cara, a vida... Como que você escolheu a vida de soldado, do corpo de bombeiros? Certo. Eu posso fazer um link à minha infância. Eu sempre digo, até meus companheiros, durante a escola de formação, que eu falava, cara, meu sonho sempre foi ser bombeiro. Minha mãe relata, né? Um grande abraço, posso mandar um beijo para ela? Pode, à vontade, beijo, à minha vontade. mãe, Dona Maria. Dona Maria. Ela conta que quando era criança não podia ver. Antigamente se fazia mais, né? Rastelava as folhas no quintal e fazia fogo, né? O pessoal tinha mais esse hábito. Eu queimava outras coisas além do cisco. E aí eu tava já desde muito pequeno, 4, 5 anos ali, eu pegava uma mangueira, pegava qualquer coisa e ia mexer, tentar apagar ou ciscar mexer com um pauzinho, aquele fogo, aquelas brasas. Então, eu posso dizer, sempre foi um negócio que estava cativado dentro de mim, assim. E foram 3 tentativas, né? As primeiras 2 não deram certo. A primeira prova que eu fiz foi em Mato Grosso. Mato Grosso, nem Mato Grosso não era em Mato Grosso, Rondonópolis. No dia da prova que eu cheguei lá, cancelou a prova. Eu entrei na escola, no colégio lá para fazer, nem consegui entrar na sala. Logo em seguida que eu entrei no colégio, cancelou a prova, o concurso. Poxa. No mesmo ano, prestei outro concurso daí a nível aqui no Paraná. Aí não fiquei classificado entre os primeiros, então fui chamado um ano depois para fazer o TAF, que nós chamamos, que é o teste de aptidão física. Infelizmente reprovei. Essa foi a minha segunda. E na terceira chance na terceira oportunidade eu já estava quase no limite da idade ali, que é até 30 anos, a princípio, os concursos são assim, né, do bombeiro. E aí com 28 anos eu já estou entregando até a idade já, né? Já faz tempo. Eu me esforcei mais, né, vamos dizer assim. Eu estudei, treinei, condicionei, perdi já aquele treinamento físico. Nossa. Já perdi também um pouco. Mas aí fui agraciado assim, com a aprovação no concurso. São algumas fases, são 5 fases, que eu me recordo. Tem a pesquisa social, a parte médica, o teste físico, a prova escrita, que é a primeira. Então, conhece que assim, eu digo que sempre foi uma grande paixão, uma grande vocação, eu vou usar esse termo, porque eu me sinto vocacionado para isso. Eu me sinto nessa vocação, tão acolhido dentro dessa profissão, tão bem. Temos os nossos desafios diários, como qualquer outro setor também tem as suas dificuldades muitas vezes, mas a gente sempre supera e quando as criancinhas, nós estamos muitas vezes fazendo o que nós chamamos de teste de prontidão com as viaturas, aquecendo as viaturas, a gente faz isso diariamente. A gente recebe tchauzinho das criancinhas, nenês às vezes de cola, assim, o pai aponta, ó, o bombeiro tá passando. Então assim, conhece, eu digo que não tem preço que pague essa satisfação, né? Claro que nós não trabalhamos sem salário, nós recebemos salário, mas a satisfação de poder estar ali, estar representando, estar ajudando e muitas vezes nós somos a última ponte, né? Porque uma pessoa que está acidentada, o alento que vem ali para ela quando escuta que vem vindo a sirene, vem vindo uma ambulância, vem vindo um caminhão. E quando nós somos dessa forma recebidos, né, com muito carinho também na sociedade, isso nos engrandece muito. Eu digo um sonho que estou vivendo e de forma muito satisfatória. Amar a profissão é uma coisa que todos sonham, né?
De fazer aquilo que se ama, né? Exato, né? Por mais que você, digamos assim, lute e ame a profissão, você tem que trabalhar. Então não é trabalhado. Nós suamos, ralamos. Não é que porque a gente ama a profissão que tá tudo bem, né? Aí vai sentar lá, tudo bem. Não, é ralado, é suado, tem os contratempos, tem as dificuldades, mas realmente amar a profissão facilita bastante né, a permanência e a realização. E agora você falou uma coisa importante, né? Da tua luta, que a gente imagina assim, não, é bombeiro, escolheu, foi lá e se tornou bombeiro, né? Não é bem assim, né? Eu queria que você, até para quem está assistindo e talvez está sonhando com essa possibilidade, né? Entendesse o que é preciso para se tornar um bombeiro, né? Agora você conhece os caminhos, até para ajudar, né? Na questão de experiência. O primeiro passo é ele é uma instituição, então, a nível estadual e é pública. Então, a porta de acesso, a porta de entrada é o concurso público. Então, a primeira coisa é o concurso público. A pessoa estudar, ter ali, a princípio ainda é nível médio, né? Não sei se amanhã depois muda esse concurso para nível superior, enfim. Mas, a princípio ainda é nível médio. Então, a pessoa tem que ter concluído pelo menos o ensino médio. E aí estudar específico ali para aquele concurso. Mas vai estudar o quê? Eu não sei. Depende do edital. Você tem que ler o edital. Por que eu reprovei no segunda vez que eu tentei entrar no bombeiro? Eu não li direito o edital. E aí tinha uma linha de corte e eu não observei. Leia o edital. Quem tiver com ideia de fazer um concurso nesse nível, leia o edital certinho para ver. E aí o que aconteceu? Eu não observei um detalhe e aí fui convocado depois. E eu achava que eu nunca mais ia ser convocado. E aí o que aconteceu? Eu não tinha me preparado. E aí eu reprovei. Então, leia o edital. Se o edital tiver lá português, matemática, história, você vai estudar ali as matérias. Se tiver outra coisa além, você vai estudar o edital. Então não dá para dizer o que é para estudar, mas quando sair o edital, você vai estar lá as matérias que vai ser cobrado na prova. Depois disso tem a parte prática, né? Na parte física. A parte prática não. Que normalmente também é corrida, dependendo a banca, cobra natação, enfim. Mas também vai estar tudo discriminado no edital. Claro, a saúde também é importante, né? Você tem um condicionamento físico, e aí tem algumas baterias de exame que você precisa apresentar, tem a parte psicológica, tem a pesquisa social também, porque é feita uma busca nos fóruns, na justiça eleitoral todo, para ver se você está tudo ok. Quando eu jogava futebol era zagueiro, viu? Mas eu acho que era futebol americano, não era? Já abri a asa aqui, ó. Já abri a asa. Cara, então é mais ou menos por aí. Mas eu digo, leia o edital, saiu o edital, leia e... Condição física ok. Você tem um tempo, você consegue se preparar, né? Consegue se preparar. Não é à toa que se chama soldado, né? É isso que eu acho que tem que ter na mente. Tem que estar bem estruturado isso. Isso. E para quem já serviu o exército, né? Para quem já serviu as outras forças militares, sabe mais ou menos o que a gente passa também durante a formação daí, né? E é mais ou menos por aí o caminho. Sai o edital, lê o edital e pesquise certinho o que vai cair nas provas ali, vai estar todo o conteúdo que vai ser cobrado e você vai ter condições. Nada é feito às escuras, né? Tá no edital. Eu digo que eu reprovei, mas não é que não estava escrito lá, porque eu não li mesmo. Foi vacilo meu. Eu deixei de observar uma cláusula, digamos, não sei se é cláusula, um item, acho que é, né? Importante lá, que falava sobre a linha de corte da nota e tudo mais. Eu, como não havia passado na primeira na primeira chamada, achei que não ia ser chamado mais. Só que o edital tinha uma ressalva lá dizendo que se não completasse o quadro, a quantidade, seria chamado mais e, enfim, foi... Poxa, tu deixou passar. Por falta de observância. Então, sempre digo, vai prestar concurso, leia o edital. Leia de cabo a rabo.
e mais de uma vez, se precisar. Muito bem. É interessante isso até para as pessoas, né? Prestar atenção em todos os detalhes, que isso pode mudar a sua vida, né? Literalmente. A gente está aqui recebendo o soldado Frei, né, do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente está nesse bate-papo especial. E você pode estar aqui também. Sabia disso? É só ir lá no YouTube. Sim, YouTube, Boteco Conteúdo, nosso canal. O que você faz lá? Imagina o que você faz. Eu vou te dizer o que você faz. Você vai lá e se inscreve, tá? Se inscreve lá. Os primeiros 100 inscritos a gente vai sortear uma entrevista aqui, com direito de contar a sua história, né? Não importa quem seja, vai para sorteio. Contar a sua história e beber uma com a gente aqui, descontrair, enfim, uma oportunidade única de estar participando dessa experiência aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, Boteco, a gente é bem recente, o canal, né, no YouTube, então tá lá disponível para você, tá? Boteco com Conteúdo, é só pesquisar, você vai achar facinho, tá? Boteco Conteúdo, canal no YouTube, se inscrever e só, beleza. Dá uma curtida também para dar uma moral pra gente, né, que é importante, e fica tudo certo, beleza? O YouTube até eu gosto mais de assistir, porque dá mais opções e tal, mas futuramente a gente vai estar migrando para lá para ficar mais dinâmico a coisa. Ô Frei, me diz uma coisa, qual que hoje é o grande desafio de trabalhar no Corpo de Bombeiros hoje? Aqui a gente tem a região de Lago, a gente tem a 277, a gente tem 2 PRs, né, bastante movimentadas, e recentemente não temos mais o apoio que tinha da Cataratas, né? Com as concessionárias, né? Concessionária aqui que administrava a BR-277. Nesse contexto todo aí, aumentou a demanda? Como que está a vida de vocês assim no trampo, no trabalho? Sim, nesse sentido aumentou a área de abrangência também, porque a BR, apesar que nós atendíamos também a BR, nunca foi deixado de prestar o socorro. Só que, por exemplo, mais próximo do pedágio, né, por questões geográficas, a ambulância da própria concessionária conseguia talvez chegar antes ou chegava antes. Então teve assim um número que acabou representando bastante para nós, né? As ocorrências continuam, apesar de não ter o pedágio ali, mas os veículos continuam trafegando normalmente, né? E até acredito que deve ter aumentado um pouco, talvez, até pelo incentivo de não ter uma cobrança, né? E como você falou também, nós temos o Lago de Itaipu, que é uma área muito grande também, densa, né? Mas eu acredito que a parte de prevenção, né, é um desafio, porque nós prezamos muito pela prevenção. E isso ficou muito nítido, fica muito nítido, a presença dos guarda-vidas nas prainhas aqui da nossa região, no litoral também. E o desafio realmente é estar ao máximo prevenindo, porque depois que aconteceu, já aconteceu e alguém pode estar machucado ou alguém vai perder alguém. Então, o desafio é sempre prevenir. Estive bastante na campanha e divulgação da parte dos guarda-vidas nessa temporada, para que as pessoas obedecessem, escutassem, seguissem as orientações. E, infelizmente, teve alguns acidentes graves. Então, o desafio é que as pessoas conscientizem, né, se conscientizem de que as estradas podem matar, né, se envolver num acidente pode levar a perda de alguém. As prainhas pode também ser um local de prazer, mas pode ser de lazer e pode ser um lugar trágico, dependendo de como você vai estar se comportando nesses ambientes. Na estrada, se você estiver dirigindo sob efeito do álcool, sob efeito de algum entorpecente ou acima dos limites, não respeitando a sinalização, a viagem pode ser trágica. Então o desafio é que consigamos conscientizar e as pessoas assimilarem essa conscientização a fim de que possam se prevenir e prevenir de machucar alguém.
um acidente, eventualmente. Cara, não sei se você pode falar ou não, se não puder, não tem problema, mas não precisa citar. Aham. Não. Mas qual foi a experiência mais dura que você teve, assim, na atendimento? Fala, puxa vida aí, ou que tipo de ocorrência. Porque eu imagino a preparação de vocês, né? Você tem que ter uma Sim. preparação mental muito grande, principalmente numa hora de estresse, que é essa ali. Sim. Você tem que tomar decisões Uhum. e a vida das pessoas passam, né, naquele momento. Que situação assim, que é mais difícil para você? Cunhasque, eu trabalho na área de emergência já desde 2007. E inclusive trabalhei, a primeira oportunidade que eu tive foi a rodovia. Trabalhei em Santa Terezinha, no Sal 7. Depois trabalhei um tempo na prefeitura em Itaipulândia. E aí prestei um concurso no SAMU em Santa Catarina. Trabalhei 6 anos no SAMU em Santa Catarina, na cidade de Brusque, que tem um enorme carinho para a cidade. Meu filho mais velho nasceu lá. E eu vou remeter a resposta a uma ocorrência que eu atendi lá. Eu considero a mais dura e quando você falou, eu cheguei a, sabe, sentir aquele drama naquela ocorrência, onde foi um acidente de trânsito e ao mesmo tempo ocorreu afogamento. Um veículo com quatro crianças Meu Deus. quatro crianças, sendo dois irmãos e dois primos. E a pessoa, e o condutor, a condutora, que era uma mulher, acabou se envolvendo num acidente. E a cidade de Brusque tem um rio no centro, né, que corta a cidade cresceu, então, as margens desse rio. E infelizmente, inclusive depois teve câmera de segurança que mostrou as imagens. Foi um acidente tão leve que não faria sentido a perda que aconteceu. Foi apenas um toque no para-choque, mas de uma forma tão irresponsável que aconteceu, que esse veículo acabou saindo então da via e caindo no rio. E ali nas margens, ali, tipo, mais ou menos 1,5 m, 2 metros, o carro veio a submergir muito próximo do Corpo de Bombeiros Central, lá de Brusque. E nós éramos baseados em outro bairro, em outro quartel. Tem 2 quartel lá. E os bombeiros lá já vieram correndo, inclusive, saíram já na tentativa de ajudar, enquanto outros saíam então com as viaturas. O pessoal entrou na água e dessas 4 vítimas, 5 vítimas, 3 crianças, infelizmente, entraram em óbito. Eram crianças da mesma idade, praticamente, entre 4 e 6 anos, que tinham acabado de sair da escola. E o pior de tudo, Cunhasque, era a véspera do Dia das Mães, tipo, era na quinta-feira, né? O Dia das Mães é no Nossa, domingo, velho. né? Segundo domingo de maio, e aconteceu numa quinta-feira. E aí o bombeiro atendeu algumas vítimas ali, tirou aquelas crianças, mas até eles chegarem e alguém lá avisar eles que tinha acontecido o um acidente, infelizmente. E aí, assim, nós viemos, nosso bairro que a gente estava era mais ou menos uns 4 quilômetros do centro. Chegamos lá e levamos uma vítima que era a mulher. Duríssima a imagem, duríssima. Porque quando nós chegamos no hospital, 3 crianças sendo massageadas, procedimento médico ali, a massagem, né, cardíaca, e ninguém queria parar. Nós não conseguimos parar, porque quando nós chegamos com a vítima, felizmente já sobreviveu. O pronto-socorro parecia um campo de batalha, digamos assim, porque desceu enfermeiro de tudo que setor, da UTI, da pediatria, da maternidade. Eu nunca vi tanta gente, tanto profissional assim reunido em volta das 3 macas ali, e aí as equipes iam revezando, revezando. Nós ficamos ali em uma das vítimas mais ou menos 1h15 massageando, sempre revezando, até que o médico, vendo já que não tinha mais, não voltava
não tinha mais nenhum sinal vital. Ele gritou, ele teve que gritar para que todos parassem, porque nós já estávamos exaustos e não tinha mais o que fazer. Infelizmente, não tinha, não pertencia mais a nós. Caraca, bicho. A vida pertence a Deus, né? Então nós somos instrumentos, somos ali, de alguma forma a gente age, mas não tínhamos mais o que fazer. E aí ninguém segurou o choro, não teve, foi luto total. Eu falo, chego, porque essa ocorrência foi emblemática, foi uma ocorrência duríssima, duríssima, duríssima. Você ver 3 crianças, uma do lado da outra, assim, em óbito, crianças saudáveis, sem nenhum tipo de, né, acometimento. Então, tipo, foi uma retirada muito rápida da vida. Que idade, mais ou menos? Elas tinham entre 4 e 6 anos, elas tinham acabado de sair da escola. Pegado na creche lá e na escolinha, não sei exatamente se era creche, escola ou o que era ali, mas era uma instituição de ensino. Não me recordo se era... Devia ser tipo Sistemês, né? E aí por um descuido, um descuido mínimo, esse veículo entrou dentro, acabou... Mas alguém encostou nele? Ou Isso, o que aconteceu? Saía da escola e era uma descidinha, assim, e aqui passava como se fosse uma via coletora, assim, um pouco mais rápida, assim, com 2 vias. E a condutora, infelizmente, ela acessou e não observou que vinha um veículo, um caminhão. Um caminhãozinho, não era um caminhãozão grande, um caminhão pequeno, assim, esses caminhões mais urbanos, sabe? E ela acessou a via e o caminhão veio mas, tipo, o motorista também não... A gente eu não vou dizer se teve ou não teve culpa, porque a gente não compete, mas assim, pela imagem que eu vi depois, do que ela entrou, o caminhão acabou colidindo, mas é porque aparentemente não teve nem tempo daquele condutor também frear o veículo e segurar o caminhão, né? Ele acabou se envolvendo de forma involuntária, né? Assim, coitado dele, né, cara? Que ficou com onde que tá a cabeça dele, porque... E dessa mulher também que perdeu. Eu não me recordo se ela perdeu 2 filhos e um sobrinho, ou ela perdeu 2 sobrinhos e um filho. Eu não recordo, porque era tudo. Eram 4 crianças, 2 filhos e 2 sobrinhos. Então as 4 crianças eram primas. Né? E morreram 3. Isso. Eu só não sei se a condutora. Brabo, bicho. Aí eu imagino. Véspera, Dia das Mães, praticamente. Nossa, foi. Um roteiro para dar ruim, né? Uma coisa terrível. E assim, aí a gente teve outras assim, muitas outras, mas essa me falou, puxei, porque quando envolve criança é triste. Eu passei a admirar o trabalho do Corpo de Bombeiros, muito que uma época que a gente viajava bastante assim para trabalhar, né? Transmitia futsal, futebol, então estava direto na estrada. E em alguns momentos é duro, você tá lá o carro virado uma caixa de papelão, né, aberta, tudo, e teve um dia, assim, que me deixou bem nesse sentido, assim, falando, poxa, a gente chegou bem no momento, porque desviava o trânsito, foi lá em Cantagalo, tem uma curva ali, Cantagalo, e tem bastante neblina ali, e aconteceu um acidente onde os 2 colidiram de frente. E a gente chegou, deu azar de chegar no momento que estavam tirando, e tava, tipo, um senhor, dá pra ver que era um idoso, e uma criança tinha uns 7, 8 anos também. Ali dá pra ver que tava em obra, que eles estavam tirando e sacando, nossa, sabe? E aí eu não tem como você não admirar um trabalho desse que tá ali, tem que ter toda a sensibilidade Sim. e a cabeça boa pra conduzir esse tipo de situação. E a gente brinca assim, normalmente nós sempre corremos pro lado contrário, que as pessoas estão fugindo, né? As pessoas estão fugindo, às vezes, de um desastre, uma situação, e o bombeiro está entrando, né? Então, essa prudência que tem que pensar nesse tipo de situação. É uma brincadeira, né? Mas na autoescola eles falam muito isso pra gente, né? Que a gente tem que trabalhar prevenindo, né? Isso, a prevenção, né? Mas desde você dirigir de forma prudente, você ir se divertir de forma prudente, porque hoje a informação está muito fácil, né? Nós temos aqui um privilégio de toda as prefeituras investiram bastante. Mas opa, aceito.
investem muito nas suas prainhas, placas de sinalização, orientação, guarda-vidas. Então, basta a pessoa aceitar um pouco daquilo que está sendo ofertado ali também, como uma restrição, mas não é porque o guarda-vida é mau, é porque ele sabe que ali tem um risco. Cara, para você ter uma noção, que eu vi essa semana, né? Semana passada, na verdade, que eu vi o cara ser detido porque ele superou o aviso de tubarão, né? Com todos os ataques que estavam acontecendo. Exato. Pensa só, gente. Então, assim, é difícil, né, entrar na cabeça das pessoas. Bom, pra gente mudar um pouquinho o clima, Vamos lá. que baita história, cara. História, assim, é importante a gente viver e entender quando se fala em precaução, porque a gente não cai a nossa ficha, não vai acontecer com a gente. É bem... Mas... uma inusitada, cara, que tu viveu assim, que fala, não precisava ter chamado, né, isso aí, mas que aconteceu. Inusitada, foi a primeira que me veio na cabeça. Mas precisava se chamar. Precisava? Precisava, mas foi inusitado porque é diferente, tipo. Foi quando... Como se fosse esse banquinho aqui, só que aqueles de madeira, sabe? Que tem... Aquele de boteco raiz. De boteco, só que exato. Aqueles... Tô ligado. Só que tem uns que são menorzinhos, não tem? Tem. E esse aqui era tipo, foi vendido assim, confeccionado, acho que justamente pra criancinha, assim, sabe? Aqueles banquinhos. Um mini. Um mini, bem pequenininho assim. E o irmão não pegou, não colocou na cabeça do irmãozinho menor e entalou. Entalou, velho. Porque daí não saía, não conseguia sair por causa que ela tava presa ali. E não dá pra entender como é que entrou e não saía. Daí chegamos na situação e é uma criança com um banco entalado na cabeça, a gente não conseguia imaginar o que era. Chegamos lá, realmente tava lá o menino com o banquinho na cabeça que o irmão tava colocado. A mãe devia estar feliz, orgulhosa, né? Tava ao mesmo tempo preocupada, mas tava ao mesmo tempo rindo, porque foi uma situação, graças a Deus, assim, nada de perigo, né? Mas foi engraçado, tipo, de certa forma. E aí a gente, com todo cuidado, cortou o que trava embaixo, né? Como se fosse... Tem as madeirinhas as ali. escorem. Isso, né? Onde é que apoia o pé, né? Isso. E aí a gente cortou com todo cuidado e as pernas do banquinho, então a gente conseguiu abrir elas a ponto de conseguir tirar. E ainda a gente teve o cuidado de não estragar muito o banco. Tá aí, pode ir. Eu só ia fazer um extensor, né? Que da próxima vez. Ser um pouquinho mais largo. Não travasse. Mas foi muito inusitado porque criança, né? Criança sendo criança, não tem coisa mais bonita, né? Então, tipo, é arte, né? Aquelas criancinhas arteiras e tal. Mas nada de perigo, assim. Engraçado. Cara, você está residindo onde? Resido em Itaipulândia. Itaipulândia. Casado? Casado, 2 filhos, minha esposa, Cris, um beijão pra ela. É importante, né? Os meninos, 2 meninos? Isso, o Léo e o Joaquim. Que idade que eles estão? O Léo vai fazer 8 e o Joaquim vai fazer 4. Claro. Escolher uma fração aí de... deu um espacinho, né? Dá tempo de um prender o banco na cabeça do outro. Dá. Olha, é um desafio também com 2 meninos em casa. Briga, né? Coisa de irmão, se amam e se amam e se odeiam, mas no bom sentido, né? Não que se odeiam, mas aquelas confusãozinhas de irmão. É que a gente faz só com quem a gente ama, né? Exato. Basicamente isso. Muito bem. Superamos esta primeira parte. Estamos indo para o nosso primeiro quadro, Frei. É o quadro de história. Qual é a sua história? Eu apresento o podcast, nem sei o nome do quadro. Isso que tá tomando refrigerante. Eu acho que é isso. Não tá me ajudando hoje. Qual é sua história? E todo mundo conta aqui ou um perrengue, ou uma história emocionante, enfim. Aí fica com você que você vai querer dividir com a gente, que é bem especial. Então, Cunhasque, se fosse falar qual é a sua história, eu teria que contar dá para escrever um caminhão de coisas, né? Mas assim, a gente passa muitos perrengues, muitas dificuldades, alegrias também.
Mas uma história que, até nos bastidores, falavam uma história que marcou. Então, eu vou lá, uma história que não tem como eu não contar e comemorar também ao mesmo tempo, que foi, obviamente, os nascimentos dos meus filhos, tanto o mais velho, o Leonardo, que nasceu em Santa Catarina, como o Joaquim. A felicidade é a mesma, mas o Joaquim tem uma história, uma história que foi emocionante, ao mesmo tempo me causou um pavor, porque vocês já vão entender como é que foi que aconteceu. Teve drama? Teve um drama por trás disso daí, teve um drama. Então, um dia antes do nascimento dele, nós passamos pelo obstetra e tal, aquela consulta normal, tá tudo bem, o filho tá previsto para tal data, 15 dias adiante daquilo que aconteceu. Eu estava muito bem, tranquilão, né? E no dia 8 de maio, a previsão era para o dia 23 ou 25 de maio, minha esposa, então, começou a ter as contrações, né? Assim, Pra quem tá nos ouvindo no rádio, tá? É coca. coca, né? Mas assim, como estava um pouco distante ainda, semanas ali, pelas mapeamento cronológico lá que o médico fez, né? E aí, ao mesmo tempo, também mandando mensagem para minha comadre, Cleonice, lá um beijão, o compadre Jaime. Ó, Cris começou com umas dores. Vai pro hospital. Não, tá tranquilo, que isso? Eita. Não, tá tranquilo. O médico falou que é tranquilo. Começou dor, é tranquilo. Beleza, né? Eu foi indo. Não, mas vai pro hospital. Eu, não, calma, tá tudo bem. E rompeu a bolsa. Mas isso, assim, que eu falo, foi questão de 15 minutos. Começou as dores, rompeu a bolsa. E aí, falou, não, fazer agora, tem que ir pro hospital. E eu deixei o meu carro, tava no álcool. E aí, a gente mora no sítio, então a garagem é no galpão. Ou seja, eu deixei o carro no pátio, funcionei ele, tudo. Falei, não, se precisar sair. Não que seja necessário, porque, cara, hoje é tudo injetado e tal, não teria mais, sei lá, sabe, tem que estar prevenido, não, né? Prevenido, aquela coisa, carro a álcool, né? Aqueles carros raiz, né? Que você tinha que funcionar e tal. Enfim, tava preocupado com isso. E aproximadamente ali uns 15 minutos depois que rompeu a bolsa, em fração aí de digamos, 4 contrações fortes, né? Que minha esposa teve, muito guerreira, superou demais isso, assim, sabe? Eu admiro muito. O neném nasceu na porta do nosso carro, o carro que nós estávamos indo pro hospital. Lá onde é que nós fomos lá, no passado que vocês foram visitar lá, naquele pátio onde é que tava o brinquedo lá, aquele brinquedão inflável. Naquele local, há 3 anos, quase 4 anos, o neném nasceu, no pátio. E aí eu tinha só uma luzinha assim. Era de noite, umas 8h30, 8h15. Mal iluminado e tal, e o neném nasceu ali mesmo. Quando veio, não teve condições de chegar no hospital, e aí foi onde é que eu tive que pôr em ação aquilo que eu já sabia um pouco, aprendido, já tinha passado por uma situação de parto na ambulância com o SAMU enquanto trabalhava. E naquela ocasião eu estava mais contente do que o pai, ainda o pai estava lá assim, com medo da ambulância. E eu lá, caraca, nós fizemos um parto! Aquela coisa toda. E aí, quando aconteceu comigo, eu que tava naquela situação assim. Agora eu sei como é. Gente, não tinha. Estava eu, a esposa e o filho mais velho. E aí, a 7, 8 quilômetros do hospital. E o filho mais velho, vale lembrar que, pela minha coisas, tinha 4 anos. Exatamente. 4 anos. Caraca, bicho, ou seja, não... nem pra dirigir. Ai, meu Deus. Aí tive ainda o discernimento ali de fazer, quando
o nascimento ele não é assim, uma hora sai, né? Não nasce. Tem todo um processo biológico ali, né? O neném saiu, expulsou então a cabeça, digamos assim, que foi o que aconteceu, né? E aí ele começa a rotacionar para poder passar os ombrinhos ali e sair. Então, naquele momento, minha esposa, naquela situação toda, assim, né? Vamos entrar em detalhes, mas... Deus, cara, que situação. Que situação. Aí tive ainda discernimento de passar o dedo assim ao redor do pescoço para ver se o cordão não estava enrolado no pescoço. Isso seria um agravante. Mas não estava, graças a Deus. E aí o neném começou a rotacionar. E a esposa, eu me pelando de medo, né? Meu Deus, e agora? E se não respirar? E se isso e aquilo? E eu falei, faz força para nascer. E ela, calma, tem que vir a contração. Meu Deus, como é que consegue pensar isso nessas horas, né? Você tava nervoso e ela... Calma. Cara, é impressionante. E aí daí, fisiologicamente, né, passou os ombrinhos ali e nasceu o neném. As mulheres guerreiras que já tiveram filhos, né, parto normal, sabem muito bem do que eu tô falando. E aí, que nasceu, mas tá, e daí, né? Parecia daquele tamanho, fazia tempo que eu não via mais um recém-nascido, meu filho já tinha 4 anos, o outro, né, o Léo. Cara, aquele parecia tão pequenininho, falei, meu Deus, mas cadê os braços, cadê as pernas? Aí, tá tudo aí. Aí fiz a manobra a manobra de desobstrução de vias aéreas, é o que eu sei, lá no pronto-socorro, provavelmente no centro cirúrgico, na obstetrícia, lá o médico vai fazer os procedimentos médicos, que eu não sei explicar o que eles fazem lá, se é tapinha na bunda, tapinha nas costas, onde é que eu não sei. Mas eles fazem um procedimento, o neném respira, né? Abre o pulmão. Porque enquanto tá ali no meio, dentro da barriga da mãe, ele tá... Nós estivemos também envolto em líquido, nós não respiramos. A gente vai só respirar depois que a gente nasce. Nossa, tem que achar o botãozinho do on. Exato. Então ele só vai respirar depois que sai da placenta, né? Quando vem ao mundo, realmente. E aí fiz a manobra ali, ele deu uma choradinha e falou, beleza. Aí parou de respirar de novo, já ficou roxinho, né? Cianótico ali, ficou mais... Falei, caramba. Falei, agora você vai chorar, Pia. Foi o primeiro tapa que ele levou. Já nasceu, já no pai, né? Tá, nas costinhas lá, limpei o narizinho dele. Esse é o pai. Já tinha pra ele. Oh, meu Deus. Aí abriu o pulmão. Aí chorou forte. Glória a Deus. Daí falei pro meu... E aí o que aconteceu? Perdi a chave do carro. Porque eu tinha funcionado, deixado lá 2 minutinhos e desliguei. Falei, beleza, tá tudo certo, o cara tá ok. Caraca. E aí onde é que eu larguei a chave do carro? Quem disse que eu acho? Não tinha, na época, câmera de segurança, mas se tivesse, ia ter uma cena, assim, muito hilária, fazendo umas... Igual o Flash, assim, do filme, assim, pra cima e pra baixo, assim, umas 1000 vezes, mais ou menos, atrás, alguma coisa. E ainda ligado ali com o cordão umbilical, não sabia se eu amarrava ou o que eu fazia com aquele cordão umbilical ali. Falei, bom, liguei pro meu compadre, falei, vem aqui e leva a Cris, a esposa, pro hospital. Ele rapidamente veio, sem entender nada, falou, ó, quer ver, teu afilhado já nasceu, daí olhou assim, mas não é possível. Não, ele falou assim, não pode. Minto, desculpa, essa frase foi minha, quando a Cris falou, não, vai nascer. Eu falei, não pode, não faz isso. Aí quando o meu compadre foi lá, ele olhou assim e falou, nasceu. Pegou e falou, leva você pro hospital. E aí ele deu o carro dele pra mim, fui, daí tirei a esposa do meu... Daí já tinha conseguido acomodá-la dentro do meu carro. Aí tirei ela e o filho mais velho, o neném recém-nascido, vamos pro hospital. E no caminho o neném já tava assim, procurando assim pra se alimentar, né, mamar e tal. Falei, nossa, tudo bem com o neném aí? Eu dei, tá, tudo bem, tá, beleza. Tem um hospital, daí foi aquela algazarra lá, nasceu em casa e tal. Mas daí tem uma parte que eu acho engraçado, que, cara, é um sufoco isso aí, não é, que eu passei? Meu Deus. E aí no outro dia me perguntaram, mas você não filmou o parto do seu filho? Filha da mãe! Ô bicho, você tá maluco? Eu achava nem a chave do carro, velho. Você não filmou o parto do seu filho? Não, cara, eu deixei ele cair lá e fiquei com o celular na mão, né, filmando. Ai, desculpa, gente. Nossa.
Mas ela fala, você não filmou o parto do seu filho? Eu falei, cara, olha a minha situação, bicho. Eu não, eu não sabia nem o que fazer direito. Você queria que eu filmasse? Nossa, velho. Aí eu falei, meu Deus. Então, tipo, foi uma história emocionante, é uma história emocionante. Tem a parte da luta ali, né? Principalmente da esposa ali e tal, aquela força excomunal, assim, absurda. A calma. E eu tive a participação, porque, claro, você fez o parto. Todo mundo fala, você fez. Não, quem fez foi a mãe, a natureza, quem fez o parto, né? Eu amparei. Mas tive a felicidade, claro, de amparar de forma com muito amor, mas principalmente, assim, um pouco de técnica também, porque eu consegui fazer o neném respirar. E o meu maior medo era que tivesse alguma sequela proveniente disso. Assim, agora o pessoal fala, você bebeu água do parto, né? Que você... Não tem, o pessoal brinca assim, né? Quando às vezes a pessoa faz uma bobeira assim. Mas não é, isso é sério, porque se o neném. Privação de oxigênio. Exato, ele vai ter uma hipóxia ali. E aí vai sofrer danos cerebrais irreversíveis, né? Então eu tive muito medo, temor demais. É lindo ver você contar essa história, né? Mas o parto realmente tem um risco grande de morte, né? Tem, Tanto sim. da mãe, do bebê. Tem, claro que tem. Tanto que nossos avós ali, quando tiver nossos pais, os nossos avós, os irmãos deles, né? Os nossos bisavós ali. Olha, se você pegar assim em um momento que você tiver. Até feio dizer, você está indo no cemitério visitar alguém, algum ente querido, você observa quanto túmulo de criancinha tinha antigamente. Então a mortalidade, sim, dos recém-nascidos era enorme. Hoje, graças à medicina, aos acompanhamentos, o pré-natal, tá tudo, sim, um pouco mais seguro, né? Mas existe. E nesse caso, não foi que nós quisemos que nascesse dessa maneira. Nós estávamos muito confiantes naquilo que o médico tinha falado, que demora e tal. Claro que nós estamos falando de corpo humano. Né? Às vezes a medicina, a medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, aquilo que serve para um, para o outro não vai servir ou vai servir em partes. Né? Cada corpo é uma história, Exato. Né? Cada organismo é uma história. E aí, como nós tivemos o nosso primeiro filho de parto normal, nós tivemos assim uma evolução de 6 horas. Então, eu falei, não, tranquilo, não deu nem 10 minutos ainda, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, mas levou 15 minutos. Bom, superado esse quadro, uma baita história mais uma vez, Frei. A gente vai para o quadro agora, pergunta de amigo. Você é amigo da onça? Bom, o Frei já passou por muita coisa, né? Então isso aqui vai ser mamãozinho. Pergunta de amigo é assim, Frei. A gente tem 7 perguntas, tá? Elas estão numeradas de 1 a 7, você naturalmente não sabe. E a gente está mais moderno aqui no Boteco. Eu vou te mandar elas pelo WhatsApp, mas é você que vai escolher, porque você vai responder 5. Entendeu? Então 2 elimina. Aí funciona assim, você vai escolher de 1 a 7, primeiro número, tá? Eu vou te mandar a pergunta escolhida. Você vai ler para você primeiro. Se você acha que cabe resposta, lê em voz alta para a gente saber o que foi perguntado. Caso você não queira responder, que acha que isso não tem cabimento, que acontece nesse boteco da família brasileira, acontece algumas perguntas aí, não tem muito, né, condição de resposta. O que você vai fazer? Vai tomar uma gasolina. E boa, e segue a vida. Basicamente isso. De boa? De boa, de boa. De boa. Então vamos lá. De 1 a 7, Frei. 7. O 7. Gosto desse número. Essa é a pior pergunta de todas. Cara, por acaso, Frei, os números assim, eles fazem algum sentido. Deixa eu só ver aqui que eu... Vamos lá, então. Vai chegar a número 7. Vamos ver se vai caber resposta ou não. Eu até gostaria que alguém entrasse, mas não sei quem. Qual que é a pergunta? Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário? Seu aniversário. Aquele famoso... Eu vou falar. Eu gostaria que vocês entrassem na festa. Nós? Você e a Tati. Boa. A gente quase foi, né? Quase foi. Porque a gente foi convidado, quase foi. Aliás, eu ia gostar, de verdade. A gente foi nas festas Julina, né? Era Julina.
A gente foi na festa. Era em agosto já. Já era em agosto. Já era agosto. Mas tava frio pra caramba, bicho. Eu me lembro Rapaz, que frio, hein? que a gente foi. O Soldado Frei, eles têm uma confraternização entre eles fazem uma fogueira, um negócio monumental. Eu me senti seguro porque só tinha bombeiro lá, então taca Tinha de uma fogo. galera lá, né? Mas ia ser massa, eu queria que vocês fossem. Penetra. Ia Fechou. ser legal. Conta um pouquinho dessa festa que vocês fazem lá sempre. Então, essa é uma festa que é entre família e amigos, assim, a gente não abre ao público diretamente, mas as pessoas que têm amigos podem levar os amigos. Então você pode levar um amigo Boa. também. Ó. E aí a gente confraterniza com a... A gente acaba conhecendo pessoas diferentes, o amigo do amigo, e aí, assim, já é o quarto ano que nós fazemos, teve o período da pandemia que não foi feito. E é muito legal porque não tem custo praticamente, as pessoas vão, levam o que comer, o que beber. O que beber a gente até tem lá um shopping e tal, a gente faz um rateio lá. Exato. Mas assim, não é uma coisa que tem que comprar ingresso, nada, mas é um negócio, a princípio, assim, ainda a nível familiar e círculo de amizade. Mas é bem bacana, não é? Vamos lá, então. A 7 foi. Agora tem mais, nas minhas contas aqui, mais 4. Para você escolher de 1 a 6. A 3. A 3. Foi lá. Eu vou cunhar que esse quer me quebrar mesmo, né? Não. Eu posso queimar isso aqui. Não. Vai na gasolina? Não, essa aqui não tem condições, cara. Mano do céu. Essa aqui não tem, cara. Ai, a gente queria saber tanto. Não, essa aqui não. Então vamos lá, né? Gasolina pra dentro. Boa sorte, Frei. Aí, ó. Ai. Dá aquela limpada na. Essa gasolina é aditivada, hein? Aditivado, isso é power. Essa é power. Power. Essa aqui não tem condições. Os números ímpares. Não, essa aqui. Foi 2. Restam 2 agora para você, 3 para você responder, né? De 1 a 6. A 1, a 2, a 4, a 5 e a 6. Vamos na 4, então. A 4, vamos no ímpar. Num par. Vamos no par, né? Vamos mudar um pouco a estratégia. Vamos mudar a estratégia. Acho que deu certo agora. Vai lá. Nossa, cabe sim. Como a tecnologia afetou o trabalho dos bombeiros? Bom, a tecnologia afetou a sociedade de modo geral, mas eu acredito que são mais pontos positivos do que negativos, né? Claro que tem seus às vezes alguma coisa que não vai agradar a todos, mas em relação ao nosso trabalho, vamos falar assim, focado na pergunta, que é o trabalho do bombeiro, a tecnologia ela vem ao encontro, né, das nossas necessidades, vem ao encontro dos nossos anseios, por quê? Equipamentos mais modernos, equipamentos mais leves, equipamentos com melhor desempenho, a tecnologia envolvida nos equipamentos de segurança, né, nossos EPIs. Então, antigamente, os bombeiros mais antigos, os antigão que a gente chama, eles entravam numa situação de incêndio, muitas vezes só com a farda, sem um equipamento respiratório, digamos, sem o equipamento respiratório, para fazer ali, então, a sua proteção respiratória. Então, assim, a tecnologia inovou muita coisa, de forma muito grande, assim, o trabalho. Recentemente nós recebemos uma viatura nova, né, de um combate a incêndio florestal, então um caminhão totalmente tecnológico, um caminhão novo. O menor esforço, né, a gente consegue conduzir ali os seus canhões ali de água, então, não é mais tanto assim na força, né, agora é muita técnica. A parte de desencarceramento também evoluiu demais, parte de mergulho. Essa parte eu tive a oportunidade, foi ano passado, um acidente, graças a Deus, que não aconteceu nada, mas tinha tudo para... Quando a gente chegou, sinceramente, dava um receio. Foi aqui na 497, no trecho próximo à Fazendinha. Um caminhão, cara chata, que bateu tem um zanjico enorme ali, as árvores ali. Com os pavers?
Isso. Eu estava nessa situação. Ah, justamente, cara chata É. contra Uma árvore, né? uma árvore. Gigantesca. Quer dizer, ele tinha tudo para virar uma sardinha. E ficou preso, Ficou inclusive. preso. E aí eu vi esse trabalho em loco de desencarcerar, Isso, né? isso. E assim, já é um equipamento já tecnológico e já tem outros mais recentes, mais modernos, que aquele ali você viu que era acoplado no motor a combustão, né? Uhum. Antigamente não tinha o motor, então o bombeiro tinha que fazer... No braço. Manivelava ali, era um outro equipamento que manivelava como se fosse um macaco hidráulico, você tinha que manivelar e ele ia... manivelar não, mas seria um movimento igual erguer Um carro. um carro. Você vai, né? Mas e o tempo que levava? Exato. Aí a tecnologia veio, as novas implementações, veio o motor a combustão. Eu cheguei a trabalhar na rodovia, no tempo que eu trabalhava na rodovia ainda, na concessionária, o equipamento era um outro equipamento que você tinha que acoplar. A mangueira se acoplava na ferramenta hidráulica 2 mangueiras. Hoje existem as 2 mangueiras ainda, só que você só faz um acoplamento, então já virou uma conexão de engate rápido. Como engatar a mangueira na torneira, assim que você clica lá, né, que tem toda aquela adaptação. Ok. Agora já tem os que são a bateria. Você não precisa mais da mangueira, não precisa mais do motor a combustão, então você já fica mais livre, um pouco mais Ágil. ágil, com mais mobilidade para fazer os cortes, o resgate. Então, a tecnologia no nosso segmento, ela só vem a acrescentar e a melhorar, e quem ganha, óbvio, nós, enquanto profissionais, que a gente está ali, a gente ganha um menor esforço, a gente precisa desempenhar, muitas vezes não precisa empregar tanto esforço, mas quem ganha de fato é a vítima. Aquela situação ali mesmo, a vítima saiu andando, né? Uma situação, só que ela ficou presa. Ela ficou presa, né? Ela ficou presa. E aí, se tu pensa numa situação dramática, começa a pegar fogo, você não tem agilidade, isso. A pessoa é queimada viva, né? Deus me livre, né? Então, assim, tem situações que... Mas, assim, a tecnologia, nós somos muito, muito gratos mesmo às evoluções tecnológicas, porque até nossos equipamentos, nossos EPIs, eles estão mais leves, mas com mais mobilidade. Então, isso facilita o trabalho. Vamos lá, então. E tem A1, A2, A5 e A6 para escolher. Vamos continuar nos pares. 6. A6. Muito bem. Então, chegou para você. Número 6. Essa é cabível. Qual é a pergunta? Qual sua lembrança de infância especial? Lembrança de infância especial. Essa é literalmente especial. É especial. E eu quero render homenagem aqui ao meu pai. Eu falei da minha mãe, da minha esposa, filhos, e meu pai, uma figura emblemática para mim, qual ele vive, graças a Deus, né? Ainda, né? Graças ao bom Deus, meu pai é vivo. Vive aqui em São Miguel, mas teve um período que não acabou se mudando aqui. Eu sou nascido em São Miguel, fui para Itaipulândia com 8 anos. Mas a minha infância, a lembrança de infância que eu tenho, e meu pai teve uma vida bastante difícil por conta justamente dessa questões de algum... Eu prefiro não falar exatamente o que é, mas... Fica tranquilo. Mas quem conhece meu pai sabe do que eu estou falando. É um ótimo profissional que foi na vida, construiu muitas casas aqui em São Miguel, Foz e região. E eu tenho lembrança de que para mim é especial, Cunhasque, quando eu tinha a idade dos meus filhos, do mais novo, do 4 anos por aí, ele chegava da obra cansado, tomava seu banho lá, enfim, eu não me recordo exatamente disso, mas me lembro dele deitado então no sofá e aí ele me pegava, eu subia cavalinho assim no braço dele assim, e daí ele falava, fazia assim, né, eu sentado cavalinho aqui como se fosse, né, eu tinha uns 4 anos. Ele falava que tava mais pesado que um saco de cimento.
Então, meu pai, o Arthur, aqui, todos aqui em São Miguel conhecem ele como alemão. Trabalhou muitos anos com a empresa do seu Ângelo Verona, em memória, né? Está mais presente aqui, tem um carinho por ele também. E meu pai, por mais que tenha tido as suas adversidades e talvez tenha sido, pelas questões dele, um pouco ausente assim, na minha adolescência, juventude e tudo mais, mas essa lembrança é uma lembrança muito, muito, muito especial mesmo. Porque hoje eu sou pai. E aí eu, com 2 filhos, eu tento ao máximo assim brincar e fazer com que eles tenham, eu sempre, por que possível, eu brinco muito com eles, rolo na cama, no chão, bem aquele lutinha e coisa, seja lá o que eles querem brincar, para que quando eles crescerem tenham essa lembrança especial. Fantástico. Não é... Às vezes as pessoas se focam no ter, né? E esquecem que é esse momento que... Eu quero que eles tenham uma lembrança que for, se eu conseguir deixar neles uma lembrança especial na vida deles, uma lembrança de infância na vida deles, eu já vou ser o homem mais realizado da vida, sabe? O pai mais realizado. Quero, pelo menos, fique alguma, assim como meu pai, embora todas as dificuldades que nós passamos depois, mas ele deixou essa lembrança. Para mim, assim, e eu lembro que eu estava muito, muito feliz mesmo nos braços dele ali, tal, e ele brincava, me erguia para cima e fazia upa cavalinho, e eu acho que todos os pais fazem isso com as crianças, mas para mim foi muito especial esse momento, sim, e que eu guardo essa lembrança com muito carinho. Essa é a minha lembrança da infância. Bom, superamos. Quase chorei. Mas tá valendo. Isso aqui, o boteco é pra isso. A gente chorar. Pra chorar e pra rir tem que estar muito à vontade aqui. Eu tô feliz com isso, viu, Frei? Você tá bem vivendo esse clima e essa experiência, que é isso que a gente quer passar, né? Um boteco de verdade, né? Faz parte da vida. A gente tem aqui... Quantas vezes vamos ter a oportunidade de falar da gente, né? De contar, exato, e daí, dividir. E falo mais, sabe? Não é fácil, por mais que pareça, né? Mas a gente... Agora, essas palavras foram lançadas para o mundo, né? Com a tecnologia. Então, muita gente vai assistir, vai se identificar, mas assim, e saber uma coisa que estava... uma coisa tão intrínseca, né? Tão guardado, tão minha, né? E não é fácil compartilhar, cara. Mas espero que frutifique. Bom, vamos lá então. 1, 2 e 5. De 3, você escolhe uma e fechou a conta. 1, 2 e 5. 2 ímpares e um par. Foi dois ímpares e 2 pares. Vamos de ímpar, vamos nas 5. É que me clasquei de novo. Não, não tô indo, não é ruim não. Não é ruim não, e eu acho que, cara, vai ser da hora. Você vai, acho que, se surpreender com essa. Se for a música que eu tô... Cara, essa música mesmo. Quer que eu leia ela pra você dar um tempinho? A pergunta é a seguinte: o que significa a música pra você de Angel, Robin Williams? Essa música foi tema de novela e, cara, eu acho uma música, uma letra fantástica. Então, que significado ela tem pra ti? Eu tenho certeza que eu já ouvi ela inúmeras vezes. Eu sou adepto a rádio, amo rádio. Eu sou uma pessoa que ouve música, mas eu não recordo de nomes muitas vezes, não recordo de títulos. Essa música é como se eu tivesse ouvido ela no final de semana que passou. Conto que fez por muita insistência da minha esposa, um curso, uma capacitação, eu não sei como expressar exatamente, mas foi um final de semana em que
foi muito vivencial, muitas emoções e um curso de crescimento para um desenvolvimento e crescimento pessoal. E ela foi o anjo, porque lá existem os anjos que indicam, que acompanham. E quando essa música agora, quando veio essa pergunta que foi, cara, não é possível que é aquela música que a gente ouviu lá e que fez homenagem aos anjos e tudo mais. Daí por isso que eu perguntei se era a mesma música que eu tava pensando. E realmente. Mas essa música, assim, ela significa, ela, pra mim, significa quando tocou a música, parece que eu vi minha esposa aqui do lado e tal. E é como se eu tivesse, assim, realmente um porto seguro, um anjo do meu lado e que caminha junto comigo, que luta e que batalha. E posso dizer que esse final de semana no curso ali foi uma coisa muito vivencial mesmo, e essa música faz esse sentido pra mim, assim. Então eu vou falar a verdade, eu posso ter ouvido já milhões de vezes, mas eu não me lembrava, eu nem sabia quem cantava, tanto fiz confusão. Mas a partir desse final de semana, tal, começou a fazer um sentido mais assim, mais direção essa música. Gente, conversamos com o soldado Frei, do Corpo de Bombeiros, conhecemos um pouco da vida dele, do trabalho dele e um pouco mais, né? Um pouco mais, e estou muito feliz de te receber aqui, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Claro, a gente sempre contando uma história e dividindo um pouco as experiências da vida dos outros, né? Para compartilhar, afinal de contas, a vida é para isso. E o Boteco tá aqui com muito conteúdo para nós curtir de montão. Até semana que vem. Valeu. 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 Valeu.